Bom, gente, hoje eu escolhi um assunto diferente. E vocês sabem, eu gosto muito de abordar física quântica, gosto muito de abordar autoconhecimento, porque é nisso que eu acredito. Como já foi falado aqui, nós tivemos uma aula do Evangelho aqui, do que Jesus veio trazer para a humanidade, e nós percebemos que o autoconhecimento, a evolução, né, a tentativa de ser melhor, esse é o grande caminho, e é o caminho que eu gosto de percorrer. Mas eu andei também me deparando esses tempos, e eu não acredito em acaso. Eu acredito que tudo é uma questão de link, mesmo, né, de nós estarmos conectados ou abrirmos nossa visão para coisas que vêm à nossa vida, né? Às vezes a gente passa por tanta coisa na vida, fala, eu não tenho oportunidades. Às vezes a oportunidade passa na nossa cara e a gente não enxerga. Então é uma redução mesmo da nossa visão, né? E aí, de repente, esse assunto foi me aparecendo de um lado, depois de outro. Eu falei, mas por que eu tenho que abordar esse tema se o meu foco sempre foi consciência e autoconhecimento? E aí eu me dei com esse escurecimento global e aquecimento global. Aquecimento global já é um assunto tão falado, né? Até nas escolas as crianças já são educadas a respeito de aquecimento global. Mas eu percebi que na ciência, escurecimento global tem sido um assunto que alguns cientistas já abordam há alguns anos e que foi muito rechaçado pela própria ciência ortodoxa. E aí eu fui ver por quê. O que é escurecimento global? Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Ninguém? Ótimo, então eu não vou ser repetitiva. E é um fenômeno novo que foi descoberto no planeta, que todo mundo que estuda meteorologia, geofísica, está estudando, porque nós não conhecíamos. E alguns cientistas, vários cientistas do mundo inteiro conseguiram compilar informações para definir esse fenômeno, que é o escurecimento global. E eu estou abordando esse tema justamente porque ele é omitido da população em geral. E eu me sinto, de uma certa forma, como eu gosto de estudar, gosto de pesquisar, principalmente aquilo que a ciência rechaça, é o que eu mais gosto de falar, porque normalmente tem um fundo de verdade. E para nós, que somos do povo, não temos acesso a muitas informações importantes. E nós temos o direito de saber. É por isso que eu estou abordando esse tema. Eu não costumo ser fatalista, não gosto de ficar falando em fim de mundo, não é essa a minha intenção. A minha intenção é que vocês conheçam um pouco de grandes farsas que existem na comunidade científica também, da grande farsa que existe de pessoas que dizem querer o bem da humanidade, quando no fundo querem exterminar com a humanidade. Então, o que eu estou fazendo aqui, nessa palestra, é um alerta. Eu quero que todos saibam o que está acontecendo, que todos tenham acesso à informação, para que cada um tome a sua decisão. Próxima. Todo mundo sabe do evento de 11 de setembro, nas Torres Gêmeas. Nesse dia, os aviões foram proibidos, né? Depois que aconteceu o acidente, foram proibidos de sobrevoar uma grande área nos Estados Unidos. Isso aconteceu por 3 dias. E um cientista que estava estudando justamente os céus, né? A claridade dos céus e tudo mais, ele acabou percebendo, durante as suas pesquisas, que nesses 3 dias em que os aviões
não podiam sobrevoar, que o céu ficou imensamente mais claro. Só que ele não entendeu bem o que significava. Próxima. Isso é que nós chamamos de trilha de condensação, né? Que é o rastro que os aviões deixam quando sobrevoam o céu. Então, esse cientista David Travis estuda o escurecimento do céu. E aí ele percebeu que nos 3 dias que os aviões não sobrevoaram, a temperatura aumentou em 1 grau. Isso para nós não significa nada. 1 grau é muito pouco. Mas para os meteorologistas significa muita coisa. 1 grau é responsável por alteração de muita coisa em cadeia no planeta. Próxima. Nós temos aqui modelos de previsão, né, do aquecimento global. Será que esses modelos que foram feitos estão corretos? Eles colocam lá determinadas causas do aquecimento global, como por exemplo o CO2. O carbono, daquilo que nós somos feitos. Então nós somos realmente um vírus para o planeta. Nós, os animais, as plantas, os oceanos, todos fabricam CO2. Então nós somos um vírus para o planeta. Toda a vida do planeta. E aí nós vamos então questionar, porque o aquecimento global é muito questionado mundialmente. E hoje todo mundo toma como um paradigma. Fale para você que você não concorda, fale para alguém que você não concorda com o aquecimento global para você ver o que vai acontecer. Você vai ser apedrejado. Você não pode questionar. Já virou um dogma. E a gente não questiona mesmo. Ele existe, claro. Ele existe, é fato. Mas os modelos que medem esse aquecimento global estão baseados em princípios duvidosos, que os cientistas não têm provas e que fazem uma sociedade inteira se movimentar, talvez, numa direção errada. E eu vou explicar isso mais para frente. Vai lá. Todo mundo conhece, então, o aquecimento global, que é o efeito estufa, né? Que os gases, vários gases, criam esse efeito. Então, está aqui. Principalmente o CO2 permitem que a luz do Sol, né, passe, chegue até a Terra. Parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. Agora, esses mesmos gases, porém, retêm grande parte do calor da luz do Sol. Este calor é refletido de volta para a superfície, essa flechinha vermelha, pelas moléculas de gases do efeito estufa, gerando mais calor. Isso a gente sabe, né? Que acontece, que os gases fazem isso. Próximo. Aí, em paralelo a esse estudo do aquecimento global, começou a haver outros estudos independentes, que não têm nenhuma relação com o aquecimento global. Em 1940, em Israel, eles começaram a fazer um estudo sobre a incidência da luz solar na Terra, justamente para medir a quantidade de água que eles iam irrigar a sua plantação. Então está aqui, eles estavam medindo quanta luz que chega até a Terra, né? Para ver quanta água eles podiam colocar para irrigar as suas plantações. E esse estudo, passa para frente, ele começou a perceber que estava dentro de uma normalidade, não é? Do que ele esperava da incidência de luz solar no planeta. Aí o que fez? Esse mesmo pesquisador, em 1980, olha lá,
40 anos depois, ele fez de novo os mesmos experimentos e pesquisas e percebeu 22% a menos de luz solar em Israel. Não é estranho? Todo mundo aqui falando em explosões solares, incidência do Sol sobre a Terra, calor insuportável. Gente, 22% a menos de luz significa uma nova era de gelo. Vocês concordam que é muito? Como é que pode, então? Não está uma coisa contradizendo a outra? Próximo. Então, eles coletaram dados meteorológicos do mundo inteiro, com a mesma pesquisa de incidência de luz solar, e perceberam que na Antártida, 9% de luz solar a menos. Nos Estados Unidos, 10% de luz solar a menos. Na Rússia, 30% de incidência de luz solar a menos. É como se a gente não tivesse recebendo tudo isso aqui a menos de luz solar no planeta. 16% nas Ilhas Britânicas. Aí eles concluíram então que não é um lugar apenas focado em Israel, mas era um efeito que acontecia no mundo inteiro. Todos tinham, num grau maior ou menor, a mesma ocorrência. Próxima. Aí os cientistas então começaram a falar. Não pode, vocês estão doidos. Nós estamos com efeito de aquecimento global. A gente estaria congelando se fosse isso. Então foram pessoas, cientistas, pesquisadores, que foram muito rechaçados pela ciência, desacreditados como sempre, né? Isso é uma estratégia que a gente já conhece. Quando começam a falar mal de um cientista, eu já fico esperta. Eu falei, opa, que verdade esse cientista está querendo trazer, não é? A quem interessa ele calar a boca. E isso aconteceu com esses cientistas. Por isso esse assunto nunca veio muito à tona. Vai lá. Então é um paradoxo. Nós conhecemos o efeito estufa. Próxima. Então, eles fizeram uma outra pesquisa, também independente. Porque existem pesquisas de todos os tipos no planeta para objetivos diferentes. A taxa de evaporação é uma coisa muito importante que é medida no planeta para saber a incidência das chuvas, né? A formação das nuvens, que são muito importantes para o planeta. Eles perceberam que a taxa de evaporação também está caindo. Mas espera aí, se está mais calor, não deveria ter mais evaporação? Também não é estranho? Esquisito. Próximo. A gente vê, quando coloca uma panela no fogo com a água fervendo, a evaporação é imensa. Se nós estamos no efeito estufa, a evaporação teria que aumentar. E também é um efeito que acontece no mundo inteiro, não é localizado. A evaporação diminuiu. Próxima. Aí eles pesquisaram, mas quais são os fatores, né, os principais para a taxa de evaporação? Luz solar é o principal. Umidade e vento. Então não é necessariamente o calor, mas a incidência de luz solar, a umidade e o vento. A luz solar é o principal elemento que mexe com a taxa de evaporação. Então comecem a fazer links. Luz solar aumenta a evaporação. Se nós estamos diminuindo a luz solar, estamos diminuindo a evaporação. Próximo. Conclusão. Queda na evaporação igual a queda de luz solar.
Isso é uma das conclusões que os cientistas chegaram quando começaram a agrupar pesquisas do mundo inteiro desses assuntos diferentes. A nossa taxa de evaporação diminuiu 100 milímetros em 30 anos e a luz solar, 250 megajoules a menos em 30 anos. Isso é um número bastante razoável, não é? Para quem entende um pouquinho de energia. Próxima. Tudo que nós criamos para gerar energia causa poluição. Nós sabemos que o efeito estufa está aí e que a nossa base de tecnologia de queimar óleo, combustível, carvão, é uma coisa que contribui sim para o efeito estufa. Próxima. Então os cientistas falaram, esses cientistas que chama Ramanathan, em 1995, ele pegou as Ilhas Maldivas, na região do Pacífico, e começou a fazer uma pesquisa, porque as Ilhas Maldivas é um modelo perfeito para eles. Ela recebe os ventos e as nuvens do sul, do Polo Sul, que são puros de poluição, e recebem também do norte da Índia, que são altamente poluídas. Então eles conseguiam ter um modelo mais preciso dessas medições que eles queriam fazer do escurecimento global. Então ele estudou as nuvens poluídas ao norte, que é 10 vezes mais gotículas de chuva do que nas nuvens despoluídas do sul. Gotículas de chuva? O que tem a ver isso com as nuvens poluídas? Nós vamos perceber que as nuvens carregadas de poluição, daquilo que nós contribuímos para a poluição, ela tem muito mais gotículas de chuva. E aí nós vamos passar um filmezinho para vocês entenderem por que é que gotícula de chuva é tão importante. As nuvens são feitas de gotículas de água. Elas só se formam quando o vapor de água da atmosfera começa a se condensar na superfície de partículas que se encontram naturalmente no ar, como, por exemplo, pólen ou sal marinho. E na medida em que aumentam, essas gotículas se tornam tão pesadas que acabam se transformando em chuva. Baixou demais. Tinha mais partículas do que o ar não poluído. Partículas de cinza, fuligem e dióxido de enxofre. No ar poluído, bilhões de partículas criadas pelo homem produzem 10 vezes mais lugares onde podem se formar gotículas de água. Isso quer dizer que nuvens poluídas contêm muito mais gotículas de água, cada uma delas bem menor do que seria naturalmente. E muitas gotículas pequenas podem refletir muito mais luz do que menos gotículas maiores. Isso quer dizer que as nuvens poluídas refletem mais luz no espaço, impedindo que o calor do Sol passe. Esta é a causa do escurecimento global. Próximo. Então vocês entenderam como funciona o processo de chuva com nuvens poluídas? Nós criamos um espelho e a luz do Sol, então ela se reflete nesse espelho e volta para o espaço. E menos luz, então, incide na Terra. Isso é um dos fatores que eles encontraram sobre o escurecimento global. Aí nós começamos a ver o que isso mais pode influenciar
para o ser humano. Em 84, a seca e a fome na Etiópia chocam o mundo. Por uns 20 anos, mais ou menos, eles não tiveram as monções. E ninguém entendia por que as monções não vinham. E as monções, na verdade, é o sopro de vida deles. Porque é um lugar muito seco, muito árido, e com as monções a água vem e toda a vida floresce. Então nós vamos entender como é que esse processo de escurecimento global interferiu também. É uma das causas que interferiu nas monções que trouxe a fome na Etiópia. Isso que eu expliquei, as monções são sazonais, né? Olha lá, a região da África que eles chamam de Sahel, que é a região onde as monções acontecem. Aqui. Vamos lá. O de vida no Sahel são as monções sazonais. Na maior parte do ano, a região é completamente seca. Mas no verão, o calor do sol esquenta o oceano ao norte do Equador, formando um cinturão de chuva que chega até o Sahel. Então esquentou. Nos 20 anos, nos anos 70 e 80, esse cinturão de chuva tropical falhou consistentemente em se formar ao norte e as monções africanas não apareceram. Bom, o que ele fala aqui, o que ele termina de falar, que essas nuvens que são criadas pelo calor que aquecem o oceano, na verdade elas fugiram para o sul. Elas não foram para o hemisfério norte. Daí as monções não terem ocorrido. É isso que os cientistas falaram, né? Então, o que ele falou? O cientista falou, bom, eu, por curiosidade, vou pegar o experimento daquele indiano, cientista indiano, que ele fez lá nas Maldivas, né, para definir lá a taxa de evaporação, as chuvas e a poluição, e vou comparar, então, com a poluição causada na Europa, para ver se esses dados batem com o problema das monções. Ver a poluição da Europa e da América do Norte sendo levada através do Atlântico, mas todos os modelos climáticos sugeriam que isso deveria ter pouco efeito sobre as monções. Rothstein então decidiu verificar o que aconteceria se ele levasse as descobertas feitas nas Maldivas em consideração. O que descobrimos em nosso modelo foi que quando permitimos que a poluição da Europa e da América do Norte afetasse as propriedades das nuvens no hemisfério norte, as nuvens refletiam mais luz do Sol de volta ao espaço, e isso esfriava os oceanos do hemisfério norte. E para nossa surpresa, o resultado foi que os cinturões de chuva tropical se moveram para o sul, se desviando da poluição do hemisfério norte em direção ao hemisfério sul. Nuvens poluídas não permitiram que o calor do Sol passasse. Como era necessário calor para levar as chuvas tropicais para o norte, o cinturão de chuva que levaria vida para a região nunca chegou ao Sahel. Isso, passa para frente, então. Quer dizer, então, que o nosso carro contribuiu para a seca e a fome na Etiópia. E aí a gente começa a se sentir responsável também, não é? Porque são efeitos dramáticos e que causaram a morte e a desgraça para muita gente no planeta, que talvez não tenham colaborado tanto para esse efeito como nós colaboramos. A nossa tecnologia, não é? Próximo. Então nós temos aqui soluções que podem ser simples, que estão sendo tomadas, né, em alguns países mais, outros menos. Então tem vários países que estão tomando já algumas providências
que falam da queima do óleo e do carvão de uma forma mais limpa, usando catalisadores nos automóveis. Quem aqui usa catalisador, faz a sua inspeção, deixa o carro sem fumaça, etc, etc. Filtros nas usinas, combustíveis com baixo nível de enxofre, que são pequenas, mas que são algumas atitudes que ajudam nesse processo das nuvens carregadas, né? Dessas partículas pesadas. Próximo. Isso não diminui o efeito estufa, mas diminui o efeito espelho. Você vê que eu estou falando de duas coisas que ocorrem: o efeito estufa e o efeito espelho, que é o do escurecimento. Próximo. Mas aqui nós nos deparamos com um terrível problema. Se diminuirmos o problema do escurecimento global, teremos que lidar com algo pior: o aquecimento global. O principal fator que a ciência tem descoberto sobre o aquecimento global é que o Sol tem uma grande interferência nesse processo e que o Sol agora está numa hora de explodir. Ele tem os seus ciclos, né? É um processo cíclico, onde ele se contrai, condensa energia e ele expande, explodindo, tendo suas explosões solares. Então nós temos esse problema, ele acontece. Mas de uma forma ou outra, esse escurecimento global ele está agindo como um espelho, diminuindo um pouco a infiltração, né, da luz solar no planeta. E se nós terminarmos com esse espelho, nós vamos ter que lidar também com o aquecimento global, que talvez seja uma coisa muito mais complicada de lidar aqui no planeta. Próxima. Nas trilhas de condensação que foram estudadas por Travis, que colheu dados da temperatura, né? Em 48 estados, ele teve mais de 500 estações meteorológicas como fontes de pesquisa para aquilo que ele percebeu, né? Que naqueles 3 dias, as noites ficaram muito mais frias e os dias muito mais quentes. Então essa é a previsão que eles veem, né, terminando o escurecimento global ou diminuindo. Nós vamos ter então dias com temperaturas altíssimas, muito mais quentes, e à noite, noites muito frias, que são radicais, coisas que acontecem em poucos países hoje, mais ao norte, não é? Que acontece esse tipo de temperatura, de cair a 30 graus negativos, a 40 positivos, e coisas do tipo. Próxima. Os nossos modelos de impacto do efeito estufa, de explosões solares, estão equivocados. Eles estão prevendo aumento de 5 graus até o final do século. Se nós formos colocar mais esse item do escurecimento global, talvez não seja só isso, talvez seja uma outra medida. Então hoje todo mundo queria saber como é que poderia ser isso, quais são as previsões. Próximo. Então, seguindo essa previsão, junto com o escurecimento global, em 2030 nós já aquecemos 2 graus, derretendo o gelo da Groenlândia. Nós temos que notar que a Groenlândia já teve temperaturas mais altas do que tem hoje, tá? Já foi mais verde até, né? Então isso é um processo cíclico que ocorre no planeta. Aliás, isso sempre ocorreu no planeta, essas mudanças. Próxima. Em 2040, 4 graus acima. Então, queimas em florestas tropicais e mais, por causa do calor, né, e mais dióxido de carbono no ar, o que aumentaria também essa poluição e o efeito estufa. Próximo. Em 100 anos, 10 graus a mais. Chegando em 10 graus a mais, eles têm um outro fator a ser de risco, que seria desestabilizar o hidrato de metano. Que o hidrato de metano está congelado, né, preso abaixo do mar. E se esse gás, pelo calor, vai libertar então o metano para a atmosfera, né, aumentando
também no aumento de temperatura provocado pela água do oceano. Então aqui ele vai ajudar. Na verdade, próxima, 10 trilhões de toneladas, quer dizer, 8 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono é o metano. E esse metano está congelado no fundo dos oceanos. Se aquecer os oceanos, ou mesmo se aquecer o magma da Terra e tiver grande movimentação, esse metano então pode ser liberado, sendo também um fator de risco para o planeta. Quem gosta de calor? Próxima. Então aqui nós, na verdade, temos que mudar nossos hábitos e a forma de utilizar energia, né? Hoje nós utilizamos sem pensar absolutamente na causa, no efeito que isso vai ter sobre as nossas vidas. Nós, digo eu, da geração dos anos 60 para frente, nós tivemos, até dos anos 50, nós tivemos muitas mordomias tecnológicas que não existiam antigamente. A energia elétrica foi a maior delas, não é? Os meios de transporte que melhoraram bastante. E nós nunca soubemos o que é a escassez desses recursos. Por isso, nós nunca fomos educados para trabalhar isso de uma forma mais inteligente. Tanto é que nós aqui, que formamos essa sociedade, nós que eu digo que tem lá seus 40, 50 anos, nós somos as pessoas que estão construindo essa sociedade aqui já há algumas décadas. Há uns 30 anos a gente já tem feito parte da sociedade, cada um na sua área, engenheiros, biólogos, professores, cada um na sua área. Nós formamos a sociedade e nós nunca pensamos em otimizar recursos, utilizá-los de uma forma inteligente. Pensamos? Nós não criamos isso. Isso começou na década de 90, a preocupação. E hoje está se tornando cada vez mais urgente que quem está vindo, todas as novas profissões, tenham que pensar sim em medidas muito mais inteligentes e fontes de energia não destrutivas ou muito menos destrutivas. Porque aí sim eu concordo que nós estamos sendo um vírus para o planeta. Nós estamos destruindo em larga escala e nós dizemos que não temos nada com isso, que são os governantes os culpados, não é? Que são os engenheiros que fizeram lá o carro com petróleo. Gente, nós somos a sociedade. Nós, que eu digo mais velhos, é que fizemos todas essas tecnologias. Então somos sim responsáveis por isso. Não trouxemos nenhuma coisa melhor ou atitudes mais sábias para que os nossos filhos aprendam. E a gente está tendo que aprender na marra, não é? Próxima. Por exemplo, utilizar outro tipo de energia com transportes coletivos, deixar o carro em casa, usar bicicleta. Nossa, o dia que eu usar bicicleta, hein? Quero ver as minhas perninhas. Mas é uma forma que a gente tem de aprender, de usar energia eólica ao invés da elétrica, que o vento vai ter sempre no nosso planeta, não é? Gratuitamente. E, no entanto, a gente não pensa em soluções. E eu digo isso por mim. Mesmo em construções novas, a gente não pensa num tipo de construção com uma tecnologia mais limpa, não é? Próxima. Luz solar, que nós também podemos utilizar e nós não planejamos isso para a nossa vida. Existem projetos de luz solar, de captação de luz solar muito mais baratos do que a gente possa supor. É uma questão apenas de pesquisa. E, no entanto, a gente não põe isso como um item importante para o nosso dia a dia. Próxima. Desmatamento. Nós ainda dependemos demais da madeira e já existem construções muito mais inteligentes que não precisam da madeira necessariamente para essas construções. E nós vamos ter que chegar nesse ponto
de aprender a utilizar materiais diferentes sem matar a vegetação para isso. Nós conhecemos tecnologia de superadobe, que é uma nova tecnologia que a NASA utiliza para criar uma casa na Lua sem precisar levar cimento e areia. Então existem formas de se construir mais inteligentes também. Próxima. E aí então vem um questionamento. Aquecimento global. Uma fraude? Tem muita gente que questiona. Aqui, muito pouca gente questiona o aquecimento global. Como eu disse no começo, né? CO2, eles dizem que é a principal causa do nosso aquecimento global. Houve épocas no planeta em que nós tivemos 10 vezes mais CO2 na atmosfera e não sofremos alterações no clima. Olha que estranho. Teve épocas no nosso planeta que o CO2 estava muito mais presente. Talvez uma época que a gente não estivesse aqui, mas ele estava presente. O aumento de temperatura começou antes da industrialização. Se o CO2 é a principal causa, em 1940 nós teríamos que começar um aumento da temperatura, porque a industrialização foi pesada, não é? Geladeiras, micro-ondas, televisão, tudo foi criado a partir daí. O que eu falei de nós temos uma tecnologia imensa à nossa disposição. No entanto, nós tivemos uma pequena era do gelo a partir de 1940. De 1940 a 1970, nós tivemos um frio muito maior do que o normal. Mas não teria que ser o contrário? Deixou de ser esse assunto do aquecimento global, deixou de ser assunto de ambientalistas para ser um assunto político, moral. Então hoje a melhor plataforma política é aquecimento global. Hoje qualquer projeto de um cientista que ele queira patrocínio do governo, se ele não colocar estudo de pesquisa do efeito do chiclete visando o aquecimento global, pronto, ele conseguiu o seu patrocínio. Porque já virou um assunto de moda, né? Uma plataforma política. E ambientalistas mesmo já não tem mais nada. A Terra sempre passou por alterações climáticas. Então nós estamos passando por um processo perfeitamente comum para o planeta. Embora a gente ache que seja o homem o grande responsável, não podemos dizer necessariamente, não existe provas científicas que é o homem que está causando esse problema do aquecimento global. Ele pode contribuir um pouco, mas ele não é o grande vilão, como estão colocando. Então prestem atenção aonde nós vamos chegar com esse assunto. Próximo. Então aqui existe uma relação entre a temperatura e o CO2. Muda-se a temperatura. Nós temos aqui um gráfico vermelho da temperatura do planeta e um gráfico azul da temperatura da medição de CO2, não é? Se nós formos notar aqui, quando a temperatura sobe, depois sobe o carbono. A temperatura sobe, depois sobe o carbono. A temperatura desce, depois o carbono desce. Então, se nós formos olhar essas medições que eles fizeram, baseados nos gelos, né, que eles tiram das calotas e tudo mais, nós vamos perceber que a temperatura muda e depois de 800 anos o CO2 acompanha o gráfico de alterações de temperatura. Ou seja, quem muda primeiro? Quem? Ah, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? A temperatura, primeiro a temperatura sobe,
Depois de 800 anos, o CO2 sobe. Então, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aqui a gente pode dizer que a temperatura aqui sobe primeiro para depois subir o CO2. Então, nós podemos dizer que o CO2 é o grande vilão do aquecimento global? Não. E todos nós, como eu já falei, já somos fontes de CO2. Todos os seres, inclusive as indústrias, né, que nós não colocamos. Tudo, animais, plantas, seres humanos, todos eles, e os oceanos, todos eles produzem CO2. Mas a temperatura primeiro é transformada, se mexe, e logo em seguida, depois de 800 anos, pouquinho tempo, né? É que o CO2 começa a se elevar junto com a temperatura próxima. Então, as explosões solares que nós temos visto, realmente é um grande colaborador para esse aquecimento global. Nós estamos sim com problemas para definir e para se resolver com relação às explosões solares. Próxima. Então, por que tanto investimento na ideia de aquecimento global? Aqui eu vou chegar então aonde eu quero. Por que eles insistem tanto em aquecimento global? Toda uma ciência, todos os governos participando. Existe algum outro interesse? Próxima. A minha xará, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, em 1970, declarou que utilizaria a energia nuclear porque não confiava no Sindicato dos Mineiros. Nós estamos falando em energia. E nem no Oriente Médio para combustível. Estamos falando em energia. Então, um país bélico como a Inglaterra, né, eles sempre pensam que eles têm que ser sempre a soberania e o grande e poderoso em tudo. Então ela falou, eu vou utilizar então energia nuclear, ao invés de usar os gases comuns. Por quê? Porque assim eu me garanto que eu vou ter energia sempre, e eu não dependo do mundo do Oriente Médio para me fornecer isso, e muito menos de carvão. Então ela começou uma maciça propaganda da relação do CO2 com o aquecimento global. Isso faz já 40 anos atrás. Então aí começa uma história nova. O grande vilão, o CO2, porque ela não precisaria de combustível e nem de carvão. Seria muito bem aceito se ela utilizar a energia nuclear. A sociedade em geral não ia rechaçar esse tipo de decisão. Próxima. Os ambientalistas sabem que isso não tem nada a ver com o meio ambiente. Tem a ver com o controle maciço das economias mundiais, principalmente congelar as economias do terceiro mundo. Então aí nós começamos a nos deparar com uma coisa muito importante que se chama governo mundial. Aqui nós não combinamos absolutamente nada entre os palestrantes, mas nós notamos que o Narras estava com a mesma preocupação, falando de um governo mundial, de instituições secretas. Tá vendo? Ele quer participar. De instituições de sociedades secretas que não são políticos, não são eleitos pelo povo, mas que querem sim manter o poder do planeta. Então eles têm grandes interesses em que o terceiro mundo se congele, ou seja, não se desenvolva, para que o terceiro mundo possa sustentar o primeiro mundo. E eu não estou falando como uma rebelde sem causa. Eu estou falando pelos fatos, porque os fatos dizem muito mais. E todo o terceiro mundo sofre com isso, né? Principalmente a África, que não tem grandes líderes que possam
reforçar a sua economia e o seu progresso. Próxima. Nova ordem mundial. A única saída é vencer. Isso já é uma suspeita já de muitos anos e que agora está começando a se tornar real. Por quê? Próximo. Banco Mundial Privado, que é o IMF, arquitetando crises econômicas. Gente, precisa ser muito bobinho para acreditar que tudo isso não é uma grande armação. As crises mundiais. Nós percebemos que nós somos joguetes. A Bolsa de Valores é um grande joguete. Olha lá, ela entende de economia. Está falando. Então, quer dizer, uma pessoa fala uma coisa aqui, o mundo inteiro se desaba. Toda a economia fica desestruturada, fica capenga. Como é que pode isso? Eu não entendo. Porque tudo isso é uma grande armação. Crises financeiras abalam principalmente economias frágeis, como as do terceiro mundo, que estão em desenvolvimento. Então isso não é intencional? Não é querer destruir? Estou montando uma próxima palestra sobre o projeto HARP, que inclusive vai para Curitiba, para o Congresso, onde a gente fala da brincadeirinha que hoje a economia faz de destruir um país como o Japão, com atitudes completamente encobertas e ocultas. Ninguém sabe quem foi, quem fez, de que jeito fez, mas são tecnologias que foram utilizadas para provocar e aumentar o problema no Japão, para destruir uma economia forte. Então hoje nós estamos sendo comprados por um único governo. Criação do Imposto Mundial de Carbono. Tem gente que já está assinando um tratado paralelo ao Tratado de Kyoto. Então simplesmente criaram lá um tratado que vai ter uma taxa de carbono para o mundo inteiro pagar. Sabiam que vocês vão pagar porque vocês andam com carro e emitem CO2? Sabiam que vocês vão pagar porque vocês respiram e soltam CO2? Para de respirar para não pagar imposto. Já está, esse documento foi assinado em 8 de dezembro de 2009. E ninguém sabe. Alguém está sabendo aqui? Foi aprovado. Foi aprovado sim. E vários governos assinaram. Lembra da Margaret Thatcher em 1970 fazendo uma propaganda contra o CO2? Criando todo um clima da ciência contra o CO2? Para quê, gente? É para poder impor uma taxa mundial para que todos paguem um pouco mais imposto porque vocês respiram. É por isso. Para sustentar o Banco Mundial Privado. É isso que vai levantar esses caras. Então tá lá, controle sobre todos os tipos de transporte. Para isso calam cientistas que falam sobre a fraude do aquecimento global para bancar o governo mundial. Um acordo paralelo com a ONU atropelando o Tratado de Kyoto. O governo mundial criado em 8 de dezembro de 2009 em Copenhague, Dinamarca. Quem faz parte? A grande elite, a pequena grande elite do planeta. Próxima. Aí eu comecei a cair num assunto que eu fiquei apavorada. Falei, gente, o que é isso? O professor já conhece bem, né? Então, eugenia. Aí eu comecei a ficar interessada porque
Isso é uma coisa que vem vindo desde o final do século XIX. No século XIX, cresceu demais no século XX e continua muito forte agora no século XXI. Que é o controle, aqui eles falam em vários tipos de controle, né? Controle da comida para exterminar a raça humana. A eugenia, então, ela mexe com o controle social. Então, se a gente for estudar a eugenia, a gente fica de cabelo em pé. Porque isso, quando Charles Darwin falou sobre a teoria da evolução, quem sobreviveria? Só os mais fortes. Então, aí foi uma base, um embasamento para pessoas, tem várias pessoas que disseminaram a ideia da eugenia. E uma delas, vocês devem conhecer, da família Rockefeller, Bilderberg, que estudaria uma palestra para cada um deles. Então eles começaram a se associar para criar projetos de extermínio da população. Lógico, eu que não tenho um DNA tão privilegiado, sou um dos alvos para ser destruída, não é? Porque eu não tenho o tal do sangue azul, que a Mônica falou. Então eles começaram a criar as linhas reais, né? A burguesia, para que se mantivesse o sangue real, né? Ali. Famílias que tivessem um deficiente, esse deficiente aconteceu isso muito e hoje está acontecendo em lugares que a gente nem imagina, eram esterilizados. Então criou-se uma propaganda para esterilização em massa do povo, principalmente quando um cientista social definia: esse cara aqui tem doença genética, pode matar. E isso, gente, era descarado. Isso era uma ideia que começou a ser disseminada por toda a Europa. Então, o controle da comida. Eles estão manipulando mesmo sementes para que a gente coma apenas o que eles querem que a gente coma. Prestem atenção. Charles Darwin, com a teoria eu já falei. Agentes sociais em 1900 para a eliminação de pessoas com deficiências. E esterilizavam muitas pessoas porque eles diziam: você não pode ter filhos tendo deficiência. O seu filho vai nascer ruim que nem você. E em 1911, Rockefeller, adepto da eugenia, levou para a Alemanha a eugenia. E Hitler utilizou isso como um pilar do Terceiro Reich. Nós sabemos que ele definia os judeus como uma classe inferior. E ele utilizou-se disso por seus interesses financeiros, políticos, etc, etc. Mas se utilizou da eugenia também para isso acontecer. Práticas eugenistas na população do mundo inteiro, sem conhecimento da população. Gente, é absurdo os testes que Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, os testes que eles fizeram em populações, eles colocavam radiações nas crianças sem que ninguém soubesse. Eles davam injeções, vacinas, tipo antitetânica para uma criança junto com mercúrio, para fazer uma geração débil, causando uma parcial lobotomia, quando nós já não temos mais discernimento, para ser melhores comandados. Drogas de depressão. Quem toma aqui remédio para drogas de depressão? Nunca houve tanta droga distribuída por quase nada. Droga de depressão tira a consciência e a pessoa fica facilmente manipulável. Esterilização de povos do terceiro mundo. Hoje isso acontece muito em crianças órfãos. Testes de todo tipo, porque não vai ter um pai ou uma mãe que reclamem.
É absurdo, mas é real. Tudo por causa de poder. E a história do aquecimento global é a mesma história. Eles criam uma historinha para boi dormir com uma certa máscara para que a gente consiga aceitar como verdade. E, no entanto, o interesse deles é outro, completamente outro. Próxima. Então eu fico pensando aqui. Nós temos um planeta na mão. Talvez não sejamos sangue azul e não tenhamos um DNA privilegiado. E não tenhamos dinheiro e poder e não somos da família real. Aliás, quando você falou do príncipe, muitos príncipes e reis praticam a eugenia no seu país. Eles, na verdade, não gostam do povo. Precisam, mas de um povo controlado. Controle de natalidade. A China não podia ter mais do que um filho. As mulheres eram mortas e largadas na sarjeta. Isso tudo, eugenia, disfarçada de cara bonita. Entendem isso? A gente aceita um monte de coisas e não percebe no âmbito geral o que significa. Nós estamos agora num processo, num momento muito importante da humanidade, em que fatos reais vão ocorrer. Explosões solares é uma realidade. Nós estamos acompanhando os projetos que investigam como é que o Sol está atuando. Os cientistas sérios estão preocupados. No entanto, nós, do povo, não estamos nem aí. Quem aqui está se preocupando com alguma coisa? E acham que o governo vai se preocupar? Eles não têm o que fazer. Eles vão fazer o quê? O silêncio. Porque o Lula já tem o bunker dele construído. Os ricos, e eu conheço vários, já têm o seu bunker construído dentro de montanhas. E o povo? Aquele que não tem o DNA escolhido? Será que é uma eugenia em massa que tem intenções? A nova ordem mundial fazendo uma taxação massiva com o carbono e nós não sabemos de nada, vamos pagar. E nós não fazemos absolutamente nada. E é isso que eles querem. Um povo que não tenha conhecimento, não tenha informação e, portanto, não questione. Quando o Narras falou de músicas que elevam ao invés de destruir, nós assistimos televisão. A Mônica falou de televisão ou foi o Canhoto? Quando fala de televisão, do nível de programação da televisão, gente, isso aqui é para criar pessoas abobalhadas. Ver um Faustão da vida é para criar pessoas que são facilmente comandadas. É absurdo o que a família Bilderberg faz no planeta. É absurdo o que a família Rockefeller faz no planeta. E eu estou estudando muito sobre chemtrails, que eu vou colocar na próxima palestra, que fala sobre pulverização em massa, né? Os aviões pulverizando, sabe Deus lá o quê, em cima de cidades, criando epidemias, pandemias. Então, eles estão criando uma maneira de ter a eugenia sem que a gente saiba. Rockefeller, que é dono de laboratórios e que estuda todo tipo de doença virótica, é ele quem banca os chemtrails, que pulverizam toda uma nação. Você já viu algum avião que deixa um rastro imenso assim? Aí ele não passa uma vez, ele passa duas, depois ele vai passar três, depois ele vai passar quatro, depois ele cruza. Ele está pulverizando. E a gente não sabe o que. H1N1, seja lá o que for.
Ainda bem que eu não sou médica, porque eu posso falar o que eu bem entender aqui. Tudo isso é uma grande palhaçada. E nós estamos fazendo de conta que nada acontece. E a minha mensagem que eu queria deixar é essa. Nós temos um planeta na nossa mão. Nós somos a maioria desse planeta de 6 bilhões de pessoas. E nós temos o direito, se nós quisermos, e o dever de falar para as pessoas, de discutir, de entrar em discussões, de procurar informações, para não ser passados para trás como verdadeiros robôs. Ou vocês não notaram que a nossa vida é extremamente medíocre, que nós vivemos para trabalhar e para dar dinheiro para o governo e os grandes empresários? Nossa vida é medíocre. Nós não nascemos para isso. Ao contrário do que muita gente diz, nós viemos aqui para sermos felizes. E a abundância é para todos, e a informação é para todos. E eu quero que vocês sintam a importância de procurar informações. Nós temos fatos que vão ocorrer. Nós temos aí armas psicotrônicas. Gente, o que é aquela violência que aconteceu na Europa, Inglaterra, sem nenhuma explicação óbvia? Vocês já ouviram falar em armas psicotrônicas que interferem no comportamento das pessoas? É fácil fazer isso para quem estuda sobre ondas. É muito fácil. Então prestem atenção se vocês não estão sendo parte de uma boiada que está sendo levada para o matadouro. E eu gostaria então que todo mundo se sentisse responsável por esse planeta. Eles, digo também os draconianos, os magos negros, todos que fazem parte desse poder, eles vão continuar querendo manter a gente preso nessa terceira dimensão como escravos. Mas eu já falei da física quântica. Isso aqui é uma ilusão. Nós temos que criar um mundo de maravilhas, um mundo lindo, um mundo de paz, um mundo de amor, um mundo de igualdade social, não interessa o DNA que eu tenha. Isso se chama amor. Jesus falou isso. E ele jamais olharia para uma pessoa deficiente e falaria que ela não merece viver. É esse o recado que eu tinha para deixar para vocês. Obrigada, até uma próxima.